E aí, meus queridos, tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai falar de inequações, né? A gente já trabalhou as equações, vimos a equação do primeiro grau com uma incógnita, aprendemos a resolver uma equação do primeiro grau com uma incógnita e depois a resolver problemas com equações, certo? Foi isso que a gente ficou na última aula. Hoje, nas inequações, o que vai mudar é apenas a questão da igualdade. Aquela balança não é mais equilibrada. A gente passa a ter um desequilíbrio. Eu vou explicar tudo direitinho para vocês. Então assiste esse vídeo até o final, com calma. No final você sabe que tem exemplos que eu dou e sempre deixo a lista de exercícios. Beleza? Eu conto contigo. Vamos lá. Então vamos lá. Como eu disse para você, inequação não é mais igualdade. Equação, igualdade. Inequação é desigualdade. Exatamente. São relações de desigualdades que a gente passa a ter. Guarda isso na sua cabeça, tá? Inequação não tem mais necessariamente o equilíbrio. Só para ilustrar, é como se tivesse uma balança assim, ó, desequilibrada. Já viu essa coisinha aqui que bonitinha, muito fofa, né? Ó, uma balança em que tem desequilíbrio, né? Ou seja, a pessoa tem a parte emocional mais pesada do que a parte racional. Ela usa mais o coração ao invés da razão. Que bonitinho, né? E isso aqui mostra um desequilíbrio, uma relação de desigualdade, é uma inequação. Show? Como a gente vê inequações? Em que situações? Ó, primeira situação que eu coloquei aqui foi a de um carro passando num radar de velocidade. Você vê que o radar, acabei de apontar com uma setinha verde, agora eu vou botar uma setinha vermelha. E esse radar de velocidade marca que ele está passando a 43 km por hora. A velocidade máxima é de 50, então esse carro está ok. Beleza? Esse carro está bem. Já o outro aqui de baixo, ó, está passando a 57 km por hora numa plaquinha de 50, na mesma plaquinha, na verdade, né? E aí esse carro está cometendo uma infração. Tá, Luciano, onde é que tem inequação? Tem inequação assim, ó. Se eu disser para você, por exemplo, sem saber qual é a velocidade, tá? Eu vou chamar ela de V. Velocidade V. Se a placa diz que a velocidade máxima é de 50 km por hora, essa velocidade V ela tem que ser menor ou igual do que os 50 km por hora. Concorda comigo? Então, ó, a gente definiu que a velocidade a gente vai chamar de V. Beleza. E que essa velocidade V tem que ser menor ou igual do que 50 km por hora. Isso aqui, ó, é justamente a minha inequação. Sim, uma situação real em que a gente vê a aplicação de inequação. Velocidade é como se fosse assim, ó. O cara lá, né, que vai fazer a instalação do radar, ele diz assim: qualquer velocidade que estiver menor do que 50 não faz nada. Se essa velocidade for maior do que 50, aí você começa a disparar, como no caso desse segundo veículo aqui, ó, de baixo. Ele vai começar a tirar foto e fazer a medição toda para mandar a multa, né? Mas se a velocidade for até 50, não tem problema. Pode ser 45? Pode, é menor ou igual do que 50. Pode ser 49? Sim, claro que pode. Pode ser 30 km por hora? Pode. E 50? Também. Mas se for 60, já era. 51, infração. Ferrou. Você entendeu essa ideia de inequação, né? De ter uma desigualdade e eu poder utilizar uma resposta não. Várias respostas certas. Isso também é uma diferença das inequações. Lá nas equações eu tinha uma só. Nas equações, só uma resposta era correta. Agora nas inequações, não. Tenho várias respostas corretas, respeitando esse desequilíbrio, certo? Outra situação, ó, não sei se você já viu em algum parque, que alguns têm limite de altura. Como assim? Pois é, em alguns brinquedos, crianças muito baixas não podem entrar, porque senão acabam caindo dos brinquedos, não tem segurança. Então, isso está dizendo assim, ó, que a pessoa tem que ser maior. How tall are you? Qual a sua altura, né? Quão alto você é? Qual a sua altura?
E aí ele vai ver, ó, nessas linhazinhas vermelhas que você está vendo aqui, ó, nessa figura, ele diz que daqui para cima você pode, para baixo não. Então vamos chamar de A a altura, só para fazer bonitinho, ó. Altura A. A altura eu vou chamar de A. E aí vou dizer assim, ó, a altura da pessoa tem que ser maior ou igual do que, por exemplo, vou dar um exemplo só, tá? Não está escrito aqui no desenho não, mas eu vou botar 1,1 metro de altura. A pessoa tem que ter mais de 1,10 m. Beleza? Essas foram só duas situações em que a gente vê inequações. Claro, óbvio, sem dúvidas, que nós temos em muitas outras situações, tá? Bom, inequações, só para a gente formalizar, são sentenças matemáticas abertas que expressam desigualdades. Nós falamos das equações, então o conceito é basicamente o mesmo. Só que aqui eu não tenho igualdade, eu tenho desigualdade. Vamos lá. Isso pode ser feito através dos símbolos menor do que, maior do que, menor ou igual do que, maior ou igual do que e o diferente. O único que eu não vou utilizar é aquele sinalzinho de igual, porque seria equação, tá? Repara, para ter inequação eu preciso de sentença aberta, então tem que ter uma letra, e um sinal de desigualdade, desses que eu acabei de listar para você, certo? Viu isso? É inequação. Me ajuda aqui então, ó. Isso aqui é uma inequação? Não, não é. Oxe, por que que não é? Não é porque não tem letra. Isso não é uma inequação, tá? Sinto muito. Aqui é, isso é, tem letra e desigualdade. E aqui também tem letra e tem esse sinal de diferente. Diferente não é igual, é desigualdade. Aqui, Luciano, não, não é. Eu sinto muito. Por que não? Não tem letra. E nessa, tem letra, tem desigualdade. E aqui tem letra, mas o sinal é de igualdade. Eu sinto muito. Agora, também não, porque apesar de ter letra, o sinal é de igualdade. Epa, essa tem letra e tem um sinal de desequilíbrio, né? O maior do que. Então, é inequação. E aqui não é, o sinal é de igual. Eu sinto muito. Tudo bem? Deu para ver quando a gente tem uma inequação? E esses símbolos aqui, por favor, dê bastante atenção a esses símbolos, tá? Aqui, ó, todos os que a gente usou aqui e viu que era inequação, beleza? Inequações do primeiro grau com uma incógnita. A ideia é basicamente a mesma ideia que a gente teve lá nas equações do primeiro grau com uma incógnita. São as inequações que possuem apenas um valor desconhecido representado por uma incógnita de expoente 1. De forma geral, elas podem ser escritas assim, ó, com ax menor do que b, ax maior do que b, ax menor ou igual do que b, ax maior ou igual do que b, ou ax diferente do b. Você viu o que eu mudei aqui? Eu só mudei o sinal da desigualdade, aqueles 5 que eu tinha comentado com você agora, alguns segundos atrás, certo? Ah, Luciano, mas está cheio de letra. Como é que eu vou saber resolver? Cuidado, porque como a gente falou nas equações, apenas só tem uma incógnita. Essa incógnita é o x, tá? O a é um número racional e o b também. A gente só usa essas letras para a gente não precisar fazer todos os infinitos exemplos do mundo, que seria impossível para a gente. Combinado? Tá bom. E o que são raízes de uma inequação? A mesma coisa da equação. São aqueles valores que tornam a sentença verdadeira. Calma, porque tem um detalhezinho interessante para a gente falar. Eu vou falar um pouquinho mais à frente. Conjunto universo, do mesmo jeito, conjunto universo é aquele conjunto de todos os valores que a incógnita pode assumir. Lembra? Se eu estou falando de pessoa, só posso usar número natural. Se eu estou falando de dinheiro, eu posso usar racionais e tudo mais. Conjunto verdade ou solução, a gente chama de V ou S, né? No conjunto universo a gente usa a letra U. Esse conjunto verdade é o conjunto dos valores daquele universo que tornam a sentença verdadeira. Isso aí é basicamente a mesma coisa.
Só que tem que tomar cuidado com isso aqui, ó, que eu vou apontar para você ficar muito, mas muito atento. Aqui, ó. Uma inequação possui um conjunto verdade formado pelas soluções possíveis. Olha o plural, tá vendo? Reparou? Lá naquele exemplo, agora no início do vídeo, que eu falei que tinha a velocidade do carro. E aí falei vários valores, vários, em que a velocidade era permitida. Então, nas inequações eu não tenho necessariamente só uma resposta correta, eu posso ter várias. Então é para ficar ligado mesmo, tá? Não é só uma resposta correta. E a gente vai ver coisas assim, ó, que vão ajudar a gente a entender direitinho esse pedaço. A gente já viu o que são inequações de primeiro grau como incógnita, a gente sabe que é para escrever daquele jeito. Essa história de passar a letra para um lado, o número para o outro, para deixar naquele formatozinho, a gente vai usar do mesmo jeito. Sabe aquele negócio de equivalência? A gente tinha as equações equivalentes, né? Que aí a gente usava os princípios de equivalência. Aqui eu continuo com a mesmíssima coisa. Os princípios de equivalência vão ajudar bastante a gente e vai manter o desequilíbrio. Mas eu vou fazer contigo o seguinte, ó. A gente utiliza os mesmos procedimentos das equações. Por exemplo, determine o conjunto verdade da inequação sendo U igual a Z. Como assim? Ó? Se o universo for inteiros, resolve essa inequação. 6x menos 2 maior do que 16. O que eu vou fazer? Não vou enrolar, não. Vamos direto. O mesmo procedimento. Passa o menos 2 para a direita, que é para deixar o x sozinho. Vai ficar 6x maior do que 16 mais 2. Logo, ó, 6x é maior do que 18. Então, x é maior do que 18 divididos por 6. X tem que ser maior do que 3. Tá bom, Luciano? Entendi. Cheguei no final. Resolvi do mesmo jeito que eu resolvia as equações. Foi bacana. Pois é. Só que aqui tem um detalhe. Eu estou dizendo para você que x é maior do que 3. Pode ser 3? Não, tem que ser maior. Ah, então é 4? Mas o 5 também é. O 6, o 7, o 20, o 300, o 549. Todos eles são. Então, o que eu vou fazer no meu conjunto verdade? Eu vou fazer assim, ó. Conjunto verdade, aqui, ó, é igual a todo mundo a partir, ou melhor, maior que 3. Então, entra o 4, entra o 5, entra o 6, o 7, o 8 e assim infinitamente. Está feito, está representado. Todo mundo sabe que daqui para lá vai sempre de 1 em 1, porque o meu conjunto universo, chamando atenção para ele, é de inteiros. Mas olha o que acontece se eu disser que meu conjunto universo é racional. Se liga, porque eu vou resolver essa inequação aqui, ó. Vamos lá, tá? Tem um detalhe interessante também para eu comentar contigo, que a gente já aprendeu a fazer nas equações. E eu vou chamar a sua atenção aqui para uma coisa fundamental. Passo 4 para o lado de lá, o 4 era positivo, vai negativo, né? Então vai continuar aqui, menos 3y menor ou igual do que 9, o 4 foi, trocou, virou menos 4. Então eu passo a ter menos 3y menor ou igual do que 9 menos 4, 5. E aí é que está. A gente não tinha comentado que se aqui na frente da letra, né, tivesse um número negativo, a gente tinha que multiplicar por menos 1 para o cara ficar positivo? Então pronto. Eu vou multiplicar por menos 1. O que acontece quando eu multiplico por menos 1? Eu troco, inverto todos os sinais. Quem era menos vira mais, quem era mais vira menos. E quem era menor ou igual passa a ser maior ou igual, querido. Tem que inverter esse sinal da desigualdade também. Aqui eu passo a ter 3y maior ou igual do que menos 5. Você viu que eu troquei todo mundo? Isso aqui não tem como. Eu vou ter que fazer um asterisco grandão amarelo, que é para você ficar de olho nisso de novo. Atenção! Quando multiplicar por menos 1, tem que inverter todos os sinais, inclusive o da desigualdade. E aí vai ficar assim, ó. Y é maior ou igual do que menos
5 terços. E aí eu te pergunto, qual é o próximo número maior do que menos 5 terços? E você não sabe dizer. Por quê? Porque eu também não sei. Eu não sei dizer quem é maior do que menos 5 terços aqui. Por quê? Porque tem infinitos números. Essa é a diferença quando eu tenho um conjunto universo de números racionais. A gente não pode fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó, nesse primeiro item aqui, nessa primeira inequação. Não posso. Por quê? Porque eu não sei. Quer ver só um exemplo? Aqui, ó, vou fazer aqui no cantinho para você. Me diz quem é que vem depois do 1 dos números racionais. Aí você fala assim, ah, vem o 2. Não, querido. O 2 é número inteiro. Aqui no meio, eu poderia botar pelo menos o 1,1, o 1,2. Mas tem alguém entre 1,1 e 1? Tem. Tem 1,000000000000001. E eu poderia ter infinitos zeros. Então eu nunca sei quem é que vem depois de um número quando eu estou falando de números racionais. O que faz, Luciano? Me conta essa parada. Claro que eu conto. Toda vez que eu estiver falando de números racionais numa inequação, a solução tem que ser escrita nesse padrão. Aprende o padrão. Conjunto verdade é igual. O padrão é sempre o mesmo, né? Colocar as chaves. Só que agora eu vou dizer assim, y, porque a letra aqui é y, se fosse x seria x, pertence aos racionais. Então eu escrevo y pertence a quê? Isso aqui não vai mudar. Não vai mudar. Essa parte que você acabou de me ver escrever não muda nunca. Tá, botei a barrinha de tal que, ou seja, do que ele pode ser, né? Agora a gente vem e diz a solução que a gente encontrou. Y é maior ou igual do que menos 5 terços. Está feito. Eu não preciso ficar contando todo mundo? Não. Eu vou sempre obedecer esse padrão. V igual, abre chaves. Aqui eu boto o conjunto universo, que é racional. Depois eu coloco o que eu encontrei na solução. Fechado? Deu para entender? Claro que eu vou fazer mais exemplos. Acompanhe. Ó. Determine o conjunto verdade da inequação. Aqui eu tenho uma inequação sendo universo racional e no outro o universo é natural. Vamos fazer aqui, ó, essa primeira inequação verde que está aparecendo para a gente. Letra de um lado, número do outro. 4x traz o x para a esquerda. Se estava positivo, vem menos x, menor ou igual do que, olha lá, obedece o sinalzinho do igual. Menos 12, vai para lá o mais 3, fica menos 3. Vou fazer um comentário nisso aqui também, tá? Calma. 4x menos x, 3x. Menor ou igual do que? Devo 12, gasto 3, devo 15. Luciano, multiplica por menos 1? Não, não precisa. Por que você falou que se tivesse negativo? Na letra. A letra não está negativa. Então, continua. X menor ou igual do que menos 15 terços. Logo, x é menor ou igual do que menos 5. Pronto, cheguei aqui. Eu até consigo saber quem são os menores que menos 5 inteiros. Mas quem vem logo depois do menos 5 não dá, não. Não, não dá. Não dá para eu dizer. Tá? Eu só sei dizer que o menos 5 está nessa lista. Por que o menos 5 está nessa lista? Era esse o comentário. Ó. Porque tem esse sinalzinho de igual aqui. Ó. Tá vendo? Eu tenho um sinalzinho de igual. Então, eu estou querendo dizer para você assim, ó, o número que eu achei também faz parte. Pode ser igual. Aqui, ó. Pode ser igual àquilo. Tem que ser menor ou igual. Maior, impossível. Viu? Quando tem o sinalzinho de igual, eu posso considerar o menos 5. Tá, mas falta o conjunto verdade. Então, vamos embora. Ó. Conjunto verdade é igual, abre chaves. Como a letra X, eu escrevo. X pertence aos racionais. Viu o padrãozinho? Sempre o mesmo, porque eu vi que o universo era racional. Tal que x é menor ou igual do que menos 5. Está feito. Nosso conjunto. Verdade. Agora, ó, essa inequação. Caramba, Luciano, eu não esperava isso de você. Espere. É claro que eu vou fazer as coisas para você ficar cada vez melhor. Ó.
Tem multiplicação, tem letra, tem um bocado de coisa. Mas eu já te falei da distributiva. Eu vou fazer o chuveirinho do mesmo jeito, ó. 3 vezes 1, 3. 3 vezes menos x é menos 3x. Maior do que? É vezes também, ó. 5 vezes x, 5x. Aqui é mais, hein? Então é mais 5 vezes 1, 5. Letra de um lado, número do outro. Se liga aqui, ó. Só para você acompanhar, eu vou jogar a letra para a direita, tá? Então, para a direita, o 3 fica, quem vem é o mais 5. Então, fica 3 menos 5. Maior do que o 5x permanece na direita, o menos 3x vai para lá somando. 3x. Aí aqui vai ficar 3 menos 5, menos 2, maior do que 8x. Esse 8 está multiplicando, sai daqui dividindo. Menos 2 oitavos é maior do que x. Só que eu sei simplificar, né? Então eu vou dizer assim, ó. Quer ver? Agora acompanha esse sinal que eu estou botando de roxo aqui, ó. Ó, 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 ó. Ele está apontando para o x, não está? O biquinho menor está apontando para o x. Então, se eu trocar o x de posição, no caso assim, ó, o biquinho tem que continuar apontando para ele, olha lá. Olha lá, o biquinho continua apontando para ele. E aí eu passo a escrever x menor do que menos 1 quarto. É só dividir aqui por 2 e aqui por 2, olha lá. Menos 1 quarto, certo? Luciano, achei! Achei, resolvi a inequação. Resolveu a inequação. Mas agora, olha o seu conjunto universo. Era só natural, Luciano. E aí eu vou te perguntar, existe algum número natural menor do que menos 1 quarto? Não, não existe. Porque negativo nem é número natural. Então eu sinto muito, eu vou dizer que o meu conjunto verdade é vazio. Esse símbolo representa o vazio. Não tem ninguém que resolva essa inequação sendo natural, tá? Dá uma olhada nessa situação aqui, ó. Escreva uma desigualdade para representar cada situação a seguir. Na letra A, eu estou vendo que tem livros e tem revistas, né? Você acompanha comigo, tem livros R$ 35,00, revistas R$ 17,00. E aí a moça está dizendo assim, se eu comprar 2 revistas, gastarei menos que se comprar um destes livros. Ótimo, excelente, bacana, ela está certa, né? O que a gente quer? É escrever uma desigualdade para representar a situação. Então, se eu já sei o preço dos livros, eu posso muito bem colocar, se eu comprar 2 revistas, 2 vezes 17, gastaria menos do que se eu comprar um desses livros. Então, isso é menor do que 35, o que é verdade, né? Porque 2 vezes 17 dá 34. Isso é menor do que 35. Está escrita a desigualdade, uma inequação. Olha na letra B. O dobro da quantidade de ovos deste cestinho não é suficiente para encher esta bandeja. Eu nem sei quantos cestinhos aqui, ó, quantos ovos tem aqui nesse cestinho azul, né? Não sei, não sei. Então eu vou dizer que O é quantidade de ovos, ou X, né? Vamos botar assim, ó. Quantidade de ovos é igual a X. Então eu vou dizer assim, nessa bandeja eu sei que tem 12. Então eu vou escrever que a quantidade de ovos X, ela é o dobro, né? Epa, deixa eu voltar aqui, ó, porque ele falou que é o dobro da quantidade de ovos. Não me deixa confundir. 2 vezes X não é suficiente, então é menor do que os 12 ovos da cestinha. Da cestinha não, da bandeja, tá? Tá escrita a nossa inequação. Só que aqui tem assim, ó. Agora responda. Qual é o maior número de ovos que pode haver no cestinho? Se eu resolvo a inequação, ó, é só passar o 2 dividindo, vai ficar x menor do que 12 dividido por 2, x é menor do que 6. E aí agora eu vou te perguntar uma coisa que vai ser muito útil para você resolver os exercícios que eu estou deixando. Qual é o maior número de ovos? O maior número de ovos é aquele número maior menor do que 6. O que eu vou te sugerir? Querido, pensa assim, ó. Se você tem
6, para cá 5, para cá 4, para cá 3, para lá é 7, né? E assim por diante. Eu não estou querendo a galera que é menor do que 6, ou seja, todo mundo daqui desse ponto para cá. Fechado? Daqui para lá, para a esquerda, é o que me interessa. Eu vou te perguntar, qual desses números que eu acabei de marcar aqui é o maior? É o 5. Então, a resposta tem que ser o maior número de ovos são 5 ovos. Para o dobro continuar menor do que os 12 da bandeja. Deu para entender? Pega essa visão aqui, ó. Maior número inteiro, menor número inteiro, que eu vou te pedir nos exercícios, tá? Essa daqui é muito simples. Indique quais das desigualdades a seguir são inequações do primeiro grau como incógnita. Nós já fizemos isso, né? No decorrer dessa aula. Só para você ficar ligado, essa letra A, sim. Eu quero só as que são desigualdades, tá? Aqui, ó, essa aqui é do primeiro grau como incógnita, só tem uma letra expoente 1, desigualdade, então eu vou marcar ela. Nessa daqui, também, né? Nessa de baixo, também. Nessa daqui, também. Nessa outra, não é, porque eu tenho alguém ao quadrado. Nessa, também não, tem alguém ao quadrado. Nessa daqui, sim. E na última, não. Por quê? Porque eu tenho duas letras diferentes. Se ligou? Para ser inequação do primeiro grau com uma incógnita, só pode ser uma letra igual. Corretas, só para ficar bonitinho, A, B, C, D, G. São essas que são as inequações do primeiro grau com uma incógnita. Fechado? E para terminar, essa questão é muito bacana. Olha só. O produto de todas as soluções inteiras que satisfazem simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, as desigualdades aqui, tem três inequações para a gente resolver. A primeira está aqui, ó. A primeira. Depois eu tenho uma outra aqui, ó, aqui. E por fim, eu tenho essa daqui, ó. Tem que resolver cada uma. Então, eu vou resolver aqui, ó. De vermelho, já vou pensar que tem uma multiplicação, eu tenho que distribuir, não é isso? Então, vamos lá, devagar. 3 vezes x, 3x, mais 3. Isso é menor do que 9, mais 2x. Levo 2 para a esquerda. 3x menos 2x é menor do que 9 menos 3. X é menor do que 6. Pronto. Repara, ele quer todas as soluções inteiras que satisfazem ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Já que é número inteiro, quais são as soluções dessa daqui? Ó, todo mundo do 6 para baixo, né? Então, eu sei que tem uma galerinha aqui e eu vou deixar assim, ó. Menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, porque o 6 não entra. Vou para azul. Aqui, 15x mais, faltou o x. 15x mais 5 menor do que 5x mais 5. 15x menos, aqui ó, traz o 5x. 5x menor do que 5 menos 5. Ou seja, 10x é menor do que zero. X é menor do que zero dividido por 10 dá zero. Bom, se é menor do que zero, esse conjunto de solução, ó, tem aqui os seus infinitos números. Eu vou botar menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Parei por aqui. Vou para a última, para roxa. Ó. 16 menos 2 vezes x menos 2, maior do que 1 menos 3 vezes x menos 5. Cuidado ao distribuir, porque tem sinal de menos. Então, fica 16 menos 2x, e aqui, ó, o que muita gente vacila. Menos e menos, vai dar mais 4. Maior ou igual do que 1, de novo, ó, menos 3x, olha os sinais, menos e menos, mais 15. Então, fica assim, ó, menos 2x
mais 3x maior do que 1, mais 15 menos 16 menos 4. Menos 2x mais 3x dá 1x, que é maior do que 1 mais 15, 16, menos 16 dá 0, menos 4. Então, a solução aqui é menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e assim por diante. Você viu o que ele pediu? Ele quer as soluções inteiras que satisfazem ao mesmo tempo. Aqui, ó, ao mesmo tempo. Aqui, ao mesmo tempo, eu tenho para todo mundo o menos 1. Para todo mundo, ó, o menos 1. Aqui lembra que também tem o menos 2. O menos 2. Aqui também tem o menos 2. E eu tenho menos 3, e aqui também tenho menos 3. Quando eu fizer essa multiplicação desses números aí, ó, vai ficar assim, menos 3 vezes menos 2 vezes menos 1. Luciano, o que você multiplicou? Porque está pedindo aqui, ó, o produto, aqui, ó, lá no enunciado, ó, o produto. Tá vendo? Multiplicação. Menos vezes menos, tem uma quantidade ímpar de sinais de menos, fica menos. 3 vezes 2 vezes 1, 6. E a resposta que a gente queria está aqui na letra C. Beleza? Queridos, fizemos exemplos, lembramos algumas coisas, inclusive, sobre resolução de equações, que é jogar letra para um lado, número para o outro. Falamos das inequações como desigualdades, quando é que ela é do primeiro grau com uma incógnita e assim por diante. Conto contigo para fazer exercícios e deixar todas as dúvidas que você tiver nos comentários, beleza? Abração!